vão ser em 9h30, mas vamos dar início ao nosso primeiro painel. Todos certamente terão visto o programa. Amanhã será organizada com 2 sessões. A primeira tem 4 intervenções, a segunda terá outras tantas e teremos uma pausa mais ou menos entre as 10h50 e as 11h10. Nesta primeira sessão vamos ter, portanto, colegas de Espanha que pertencem a universidades que integram a RIUL e temos depois outros colegas portugueses que estão em diferentes instituições, que é o caso da professora Ana Saldanha, que está no Instituto Politécnico de Macau, e das colegas Ana Maria Machado e Ana Albuquerque Aguilar, da Universidade de Coimbra, do Centro de Literatura Portuguesa. Aliás, faltou ainda referir que a nossa colega Ana Albuquerque Aguilar nos vai falar de São Tomé e Príncipe. Portanto, temos realmente aqui uma forte internacionalização. Eu pergunto ao colega Santiago Ibero se está pronto. Santiago, podemos empezar? Sí, sí, sí. Sim? Então, Buenos días. sim, muito bom dia, Santiago. A comunicação que o Santiago Ibero vai apresentar é também da responsabilidade de Sandra Sánchez, que não pode neste momento estar aqui conosco, mas o Santiago Ibero vai então apresentar da Universidade de Castilha-La Mancha, não é? E do Centro de Estudos CEPLI, que é um centro com uma atividade importantíssima na promoção da leitura e da escrita, e portanto vamos então ouvir a comunicação Lectura e Inclusión de Víctimas de Acoso Escolar. Muy bien. Bueno, lo primero que he de decir, voy a intentar compartir el escritorio, un PowerPoint, pero lo primero que tengo que hacer es daros las gracias a todas las personas que han organizado este evento, que veo por el número de participantes y por la calidad del programa, que es excelente, como siempre. Principalmente a ti, Natividade, que nos conocemos hace muchos años y es una maravilla tenerte como colega y amiga. Y también al presidente y al director del Instituto Politécnico de Castelo Blanco, a quien yo a este instituto tengo mucho cariño y he estado varias veces, es una maravilla. También a RIUL, lógicamente, ¿no? Digamos, a su equipo directivo y a todos los que formamos parte, y felicitarles por los 15 años. La segunda cuestión es disculparme. He de disculparme porque Sandra Sánchez no va a poder estar, porque tiene no ha podido cambiar otra reunión que tenía, y también disculparme porque no manejo el portugués muy bien y a veces me cuesta. Me encantaría poder dar la conferencia en portugués y entender perfectamente. Así que mis disculpas por ello. Voy a compartir y voy a comenzar intentando atenerme a los 20 minutos. A ver, ¿se ve ya? Sí, sí, vê-se bem, sim. Muy bien, bueno, pues voy a comenzar. Este es el título de la ponencia que voy a hacer, que es Lectura e Inclusión de Víctimas de Acoso Escolar. Pertenece a un proyecto, uno de los proyectos competitivos que estamos desarrollando en el CEPLI. Es un proyecto que está aprobado a nivel nacional y voy a mostrar en estos 20 minutos un poco en qué consiste. Bien, simplemente al principio 2 cuestiones. Para los que no lo conocen, porque sé que este evento va destinado a futuros profesores y animadores, decir que pertenecemos al Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil, que es de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Cuenca, dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Estos son algunos de los espacios del CEPLI, y el CEPLI, simplemente quería poner algunas de las cuestiones que hacemos. Ya yo creo que llevamos más de 25 años y somos sobradamente conocidos, pero para aquellos que están iniciándose, decir que hay formación de mediadores a la lectura,
entre los que están profesores, animadores, etcétera, con un máster que lleva a su 10ª edición, una revista científica que es la revista Ognos, que hemos conseguido que esté indexada en algunas de las mejores bases internacionales. También tenemos congresos y conferencias. De hecho, en noviembre organizaremos, noviembre de este año, el Congreso Internacional de Didáctica de la Lengua, un macro congreso importante dentro del área. Tenemos una biblioteca especializada con más de 30.000 volúmenes que además pueden visitar cualquier persona que quiera asesorarse para sus trabajos. Una biblioteca para profesionales, fundamentalmente para investigación. Un premio de poesía, también Luna de Aire, que está por su 18ª edición y que es el premio más antiguo de poesía infantil que hay en España en este momento. Y también investigación y proyectos y publicaciones. Aquí he puesto nuestro estudio, el que hicimos con el Instituto Politécnico de Castelo Blanco sobre los hábitos lectores de estudiantes portugueses de enseñanza superior, del que estamos muy orgullosos. Y también un proyecto que hemos hecho en abierto, es una web que se llama Leer te da vida, en el que durante la pandemia hemos querido ofrecer a los padres y profesionales distintos recursos para contar historias, para escribir y leer, y también recursos de promoción lectora. Han participado algunos profesionales muy importantes españoles. Y por último he puesto aquí la última publicación en una colección que acabamos de crear en la editorial Narcea de España, una editorial muy importante, junto con la Sociedad Española Didáctica de la Lengua y la Literatura. El primer tomo es entre la lectura, la escritura y la educación, y el segundo precisamente va a ser de esto que planteamos ahora sobre acoso escolar. Bien, yo he puesto esto fundamentalmente para que los alumnos, para que los participantes en este evento se queden con esta referencia de abajo del CEPRI para que puedan acceder a todos los documentos que hay ahí. Bien, nosotros rápidamente entendemos la lectura con este concepto, ¿no? Se trata de leer el mundo, abrir los libros no solo para leerlos, sino también para entender mejor el mundo que nos rodea y también, por supuesto, para encontrar nuestro lugar en él, incluso para crear nuestro lugar en el mundo. Ese es un concepto que nosotros manejamos desde la idea de Pierre Lemaitre, ¿no? que dice que hay libros que han cambiado el mundo, como puede ser la Biblia o el Capital, pero hay otros que, aun siendo muy importantes, no lo cambian, pero sí que nos cambian a nosotros la forma de ver el mundo. Y eso es un poco el trabajo que nosotros hacemos en este sentido, ¿no? La literatura nos otorga placer, evidentemente, y puede formar parte de nuestro estilo de vida, y es un refuerzo, desde luego, pero incide en nuestro desarrollo individual y social. Esa es la clave fundamental, porque a través de la lectura vamos a tener acceso a otras realidades, ¿no? A otras experiencias humanas que van a dotar de significado y sentido nuestra propia experiencia. Esta es nuestra idea clave para trabajar, por ejemplo, en este proyecto, ¿no? La literatura, entender la literatura como comunicación interpersonal, y desde luego entenderla como parte de esa configuración de nuestra identidad personal y, por supuesto, de nuestra identidad colectiva. Bien, la pregunta que nosotros nos hicimos hace mucho tiempo es lectura ¿por qué y para qué? Parece obvio, ¿no? Pero en este sentido sí que hemos estructurado algunas de las respuestas de esta manera de desarrollar la lectura, de construir hábitos lectores, ¿no? Por una parte está la lectura como forma de ocio, de entretenimiento, que facilita el bienestar de las personas, pero también está la lectura como parte de esa alfabetización necesaria para incluirte dentro de una sociedad cada vez más compleja y una sociedad indudablemente letrada, ¿no? Donde la comprensión es clave para poder llevar una vida normalizada. Y ahí, por supuesto, está el rendimiento en cuanto al trabajo curricular, que también es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos varios estudios, y existen en todo el mundo estudios sobre la importancia de leer con frecuencia, de ser lector voluntario, y la influencia que eso tiene en el propio rendimiento de los niños, ¿no? Bien, la otra parte es la lectura como inclusión social, y en este sentido desarrollo de la solidaridad, de la cooperación,
también de la educación de valores y, por supuesto, creación de actitudes para la igualdad, que es un tema muy importante, y otra parte que es la lectura frente a los conflictos. Y en este sentido hay que entenderla como, de alguna forma, como curativa, como balsámica y, desde luego, para el desarrollo de la libertad y, por supuesto, de la paz. Bien, en este sentido, el acoso, que es, yo no he querido alargarme aquí definiendo el acoso porque todo el mundo el acoso escolar conoce, es la agresión de una persona o un grupo de personas a otra, ¿no? Continuada en el tiempo, al que se le causa daño fundamentalmente por algún tipo de interés. El acoso está dentro de la lectura, porque al unir lectura y acoso lo que hacemos es que la metemos dentro de estos dos núcleos, lo que es la inclusión social, solidaridad y cooperación, y también la lectura como frente a los conflictos, ¿no? La lectura como algo curativo y balsámico. Bien, entendemos evidentemente la literatura infantil como un vehículo para conocer y entender el mundo, eso está claro, pero claro, para esto necesitamos un lector, construir un lector que sepa introducirse en el texto, que construya un cuadro mental sobre esa narración, que pueda identificarse con los personajes y las situaciones y que se encuentre inmerso emocionalmente en el contenido del texto, en las cosas que allí ocurren, en las historias que se desarrollan. Hay que hablar en esto de experiencias vicarias, por imitación de modelos que orientan actitudes y comportamientos, y lo que a nosotros nos gusta decir es generar las lecturas, construir las lecturas como esos hilos luminosos de una trama de tela que se va construyendo y que va a servir para afrontar los conflictos, ¿no? Para cubrirlos, para eliminarlos, para mitigarlos, ¿no? Realmente la lectura debe ayudar a comprender la gestión del comportamiento y proporcionar estrategias para gestionar las situaciones difíciles. Bien, el poder socializador de la lectura es evidente. Yo no he querido alargarme aquí, pero he puesto una cita de Murakami, el futurible premio Nobel, que dice así en su libro De qué hablo cuando hablo de escribir. Dice: con toda sinceridad, desde el colegio hasta la universidad nunca se me dieron bien los estudios. La razón por la que no mostraba ningún entusiasmo en los estudios era porque esencialmente me aburría. Para mí leer era lo más importante en aquella época de mi vida. No hace falta decir que existen infinidad de libros con un contenido mucho más profundo e interesante que el colegio. Al pasar las páginas de esos libros, tenía la sensación física y real de que su contenido terminaba por convertirse en mi propia carne, en mi propia sangre. Bien, yo no digo que el colegio no sea importante, es importantísimo. Yo mismo, además, durante mucho tiempo fui maestro de infantil y de primaria, ¿no? Lógicamente el colegio es una institución clave, pero lo que sí es cierto es que el colegio sin lecturas pierde mucho de su potencial. Eso es claro. La lectura y las instituciones educativas deben ir de la mano, ¿no? Y eso es fundamental. Bueno, lo que está claro es que el poder socializador de la literatura infantil y juvenil, pues, nos permite a través de la ficción, desde luego, presentarnos y representar nuestros propios sentimientos, nuestras inquietudes y nuestros conflictos internos. La ficción lo que nos permite nos da el distanciamiento apropiado, sobre todo nosotros cuando hemos trabajado en conflictos importantes, ese distanciamiento que permite asumir nuestros acontecimientos vitales, por muy graves que sean, y poder solucionarlos. Bien. Hay dos palabras claves que son aprendizaje social y desarrollo personal, que yo ahora no me voy a extender en este tema, ¿no? Bien, nosotros tenemos una parte de investigación importante, pero también tenemos la transferencia del conocimiento. Y esto lo hacemos a través de muchos medios, pero uno de ellos son las guías de lectura. Las guías de lectura favorecen el diálogo texto-lector y la idea no es poner actividades curriculares, no se trata de razonar sobre ideas, sentimientos y relacionarlos fundamentalmente con el mundo emocional del lector. La clave, de todas formas, es que esas actividades propuestas en las guías de lectura ayuden al desarrollo personal y social. En el caso de este proyecto también habrá unas guías de selección de lecturas, ya lo diré, pero aproximadamente tenemos cerca de 150 libros de literatura infantil y juvenil seleccionados, y luego a través de guías de secuenciación lectora con propuestas de actividades
la idea es facilitar instrumentos a educadores, padres, etcétera, para que puedan, mediadores fundamentalmente de la lectura, para que puedan, digamos, enriquecer la lectura. Bien, el CEPRI ha tenido ya varios proyectos que los que nos conocen ya conocen, algunos como Leer y Vivir la Igualdad del Instituto de la Mujer de España, ¿no? Donde trabajamos actitudes para la igualdad. También Leer en Momentos Difíciles del mismo instituto, que trabajamos con niños con estrés postraumático, hijos de mujeres que habían sufrido violencia de género. También desarrollo y competencias socioemocionales en la educación responsable de la Fundación Botín, o El valor de un cuento con la Fundación de Ayuda contra las Drogas para prevenir esas conductas que protegen del consumo de drogas. Bien, la idea es muy común, que era empatizar con los personajes, razonar sobre esos acontecimientos, analizar y valorar las creencias que allí surgían, transmitir emociones, profundizar en los conflictos, buscar soluciones y luego analizar las consecuencias. He simplificado aquí los objetivos comunes de esas guías que hemos ido desarrollando. Bien, literatura y acoso. Es un proyecto bastante ambicioso que reúne 5 fases, que son revisión sistemática, identificación de las áreas de intervención, la selección de lecturas, luego el diseño de estrategias y elaboración de materiales. Voy a ir rápido, no sé cuánto tiempo llevo, pero creo que estoy en tiempo, ¿verdad, Natividad? Bien. Bueno, la revisión sistemática la hemos hecho internacionalmente, como siempre, pero nosotros ya hemos trabajado, tenemos un grupo de investigación que es Psicología, Educación y Lectura, y ya hemos publicado algunas cosas, digamos, más o menos científicas para profesionales, fundamentalmente, profesores y también orientadores de centro sobre acoso escolar. Ahí hay 2 de los libros que hemos publicado, uno de ellos es El acoso escolar y su prevención, perspectivas internacionales. En ellos hay temas vinculados a la lectura. Este es de una editorial prestigiosa española, que es Biblioteca Nueva, con una de las personas más importantes del mundo en acoso escolar, que es Peter Smith, del Goldsmith College de Londres. Y luego un libro que hemos publicado en Springer sobre ciberbullying alrededor del mundo, Género y Familia, en el que hay un artículo específico sobre textos, lectura y textos, ¿no? Para la prevención. Bien, para no extenderme mucho, nosotros esa búsqueda, la revisión sistemática, lo que nos hace es construir, desde luego, no solo el contenido del tema que queremos tratar, sino también su relación y su vinculación con la intervención. Aquí está un poco los artículos en los que nos basamos, en algunos de los artículos, y cómo hemos distribuido esa intervención, ¿no? Dentro de la revisión sistemática. Bien, ¿cuáles son las áreas de intervención? Y no voy a extenderme mucho, pero para los futuros profesores sí que es muy interesante. Las consecuencias del acoso escolar, son muchas, tanto socioemocionales como escolares como clínicas, ¿no? Desde el aislamiento, la agresividad, la tristeza, la indefensión, etcétera, el problema de integración, el bajo rendimiento, incluso clínicas como ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, incluso en los casos más graves, suicidio. Pero la clave es cómo intervenir sin ser un súper especialista en esto, simplemente y además esencialmente, ¿no? Un profesor y un mediador en la lectura. Bien, nosotros a través de todo este análisis y de un metaanálisis realizado y publicado por Zinn y Tofik, pues hemos especificado en qué factores vamos a trabajar. Entre ellos están factores personales, la gestión de las emociones, la autoeficacia y las competencias sociales, factores escolares, como es el clima escolar, factores familiares, como es el apoyo parental, la comunicación y luego las relaciones entre iguales, el apoyo de los iguales. También, por supuesto, siempre trabajamos la lectura como capacidad de comprensión y, por supuesto, sensibilidad crítica, ¿no? Bien, ¿cómo hemos seleccionado las lecturas? Para seleccionar la lectura no lo hemos hecho aleatoriamente. Hemos buscado fuentes, porque además nosotros sobre esto haremos publicaciones, estamos en ello, sobre los criterios previos. Hemos buscado en revistas especializadas, en selección de instituciones y en obras premiadas y catálogos editoriales. Pero luego los criterios tienen que ver con que sean libros de ficción, que presenten situaciones de bullying, pero no específicas, no necesariamente explícitas, sino que pueden estar implícitas,
del análisis de lo que es el acoso escolar se saca todas esas posibilidades, luego publicadas en español o traducidas, que no estén descatalogadas y de diferentes géneros, donde están álbumes infantiles, novelas, incluso cómic o novela gráfica. Bien, el proceso de selección es a través de comités de lectura. Tenemos, pues en este caso, en este proyecto, más de 22 lectores que son bibliotecarios, maestros y personal especializado en acoso, y diseñamos unas fichas leyendo por parejas. Es decir, bueno, si alguien pregunta, lo explicaré, es un tanto sencillo, pero complejo de llevar a cabo porque exige muchas personas, pero a partir de ahí se seleccionan esas lecturas. Hemos generado una ficha, pronto colgaremos todos estos materiales en la web. Lo primero son los datos bibliográficos, donde están todos los datos del libro, también la calificación que hace el lector que está seleccionando ese libro, el especialista sobre cómo le gusta el libro, la edad recomendada y si esa edad corresponde o no con la que dice el editor, y luego un breve resumen. Esta ficha también tiene un análisis de los elementos narrativos y la representación de los personajes, pues quiénes son los protagonistas, qué papel tiene el acosado, el acosador, etcétera. El sexo, cómo está representado, si es un humano, es una persona, es un animal o es un objeto personalizado, etc. Luego está la representación de la situación de acoso, que no me voy a extender, pues es acoso físico, es acoso verbal, es acoso por exclusión, etc. Y al final lo que hacemos es que el que selecciona, el especialista, selecciona al mismo tiempo, digamos que algunos fragmentos del libro que le parecen especialmente representativos. Muy bien, aquí están algunos de los libros seleccionados. Llevamos ahora cerca de 150 libros, estamos en esa fase, pero bueno, ya hay algunos que son clásicos. En este primer estudio vamos a utilizar libros internacionales traducidos al castellano, al español, pero que sean de autores extranjeros. La lista se colgará en la web muy pronto. Y bueno, los criterios de selección, lo que ya decía, que estén vinculados a los comportamientos que se desean en clase y a las problemáticas, que tengan un mensaje claro y directo y sobre todo que tengan desenlaces positivos. A nosotros nos importa mucho esto, que sean libros apropiados para la edad del lector, por lo tanto esa clasificación también la hacemos. Y luego, por supuesto, es muy importante leer cuidadosamente la lectura y garantizar que el contenido sea apropiado. Bien, las estrategias de intervención son muchas, yo aquí he puesto algunas, discusión en grupo, comentarios de conductas, estudios de personajes, análisis de la situación, toma de decisiones, autorregulación de conducta, hay muchísimas más. La idea, desde luego, es que no tenga un carácter curricular las propuestas que hacemos y que sirvan como unas estrategias para el mediador para hacer esta lectura aumentada con estos libros. Bien, decir que ya hay publicaciones sobre esto, esta es una de ellas, Leer para convivir, lecturas para la prevención del acoso, en la revista Educación Social. Y para terminar, pues decir esto, ¿no? Que se trata de buenas historias que motiven la reflexión y el diálogo en el aula, que sea una actividad planificada, organizada y duradera, que se tome conciencia de la problemática del acoso y sus efectos negativos y, desde luego, que se construyan valores para la convivencia, para la inclusión, que es importantísimo y que además es el tema de este seminario, y que todo ello se haga a través de la lectura. Muito obrigado. Muchas gracias, Santiago. Creo que todos tenemos mucho que leer y que reflexionar después de tu presentación. Voy a intentar quitar la pantalla, perdona. Então, muito obrigada ao professor Santiago Ibero. Efetivamente, o CEPLI desenvolve um trabalho interessantíssimo desde há muitos anos e quando pudermos viajar com mais à vontade e com mais facilidade, deixo aqui como sugestão conhecerem o CEPLI da Universidade de Castilha-La Mancha, onde o Santiago e a Sandra desenvolvem um excelente trabalho desde há muitos anos. Bom, estamos exatamente dentro do nosso horário.
E vamos então ouvir a professora Ana Saldanha, do Instituto Politécnico de Macau, da Escola de Línguas e Tradução, com uma comunicação sobre o ensino-aprendizagem do português língua não materna em Macau, práticas de leitura e escrita de alunos chineses e macaenses. Professora Ana Saldanha, faz favor. Olá, bom dia a todos, ainda que aqui já seja boa tarde. Antes de mais, quero dar os parabéns à comissão organizadora, a quem felicito de facto pela organização deste magnífico painel internacional. Quero também aproveitar para, em nome do Instituto Politécnico de Macau, em particular em nome da diretora da Escola Superior de Línguas e Tradução, a professora doutora Hanny Lee, agradecer ao Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, o professor doutor António Fernandes, agradecer também ao Sr. Diretor da Escola Superior de Educação de Castelo Branco, o professor doutor João Serrano, e agradecer muito particularmente à professora Natividade Pires pelo convite que nos foi endereçado. Este convite, aliás, permite aprofundar relações que tiveram início há praticamente 4 anos atrás, que esperemos também que continuem, e que permite que hoje eu esteja aqui presente para, de facto, fazer uma apresentação sobre o ensino-aprendizagem do português língua não materna em Macau, tendo como subtítulo Práticas de Leitura e Escrita de Alunos Chineses e Macaenses. E então eu iniciaria esta apresentação. Começaria por fazer uma pequena introdução sobre a região administrativa especial de Macau. A RAEM resulta de um acordo que foi estabelecido entre Portugal e a República Popular da China, que deu origem à RAEM em 1999. Desde então foram regulamentadas uma série de especificidades para o território, direitos e deveres dos seus residentes, que se encontram consagrados numa lei básica. Macau encontra-se a sudeste da República Popular da China, encontra-se a oeste do delta da Rio das Pérolas, aproximadamente por via marítima a 60 km de Hong Kong, e tem uma área bastante reduzida de 33 km². Comporta 2 ilhas, Taipei e Kowloon. Hoje, no entanto, as 2 ilhas estão unificadas por um aterro, o que faz com que se considere que seja praticamente um único território agora comum a estas 2 ilhas. Ora, a Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, no seu artigo 9º, considera que, para além da língua chinesa, Zhongguan, o português pode também ser utilizado como língua oficial pelas autoridades executivas, legislativas e judiciais, e passo a citar, sendo também o português língua oficial. Ora, a este sistema oficial bilingue deveremos acrescentar o uso pela maioria da população local do cantonês. E há também que referir as especificidades de uma comunidade própria aqui à RAEM, que é a comunidade macaense, e que resulta da mestiçagem de comunidades chinesas com a comunidade portuguesa, e que falava, já passarei a explicar porquê, um crioulo que hoje se encontra em vias de extinção. E o que é isto de comunidade macaense? A comunidade macaense, eu peço desculpa, estou só aqui com um problema no meu computador. Creio que é, não, desculpe, aqui. A comunidade macaense, eu peço desculpa, creio que é só, desculpem, eu estou aqui com... Não se preocupe, Ana, procure com calma. Sim, estava aqui só com um pequeno problema no meu ecrã, já está resolvido. Então, esta comunidade reivindica um passado de mestiçagem, uma forte ligação com o território macaense e não com a China continental. A comunidade macaense conforma aquilo que aqui se designa como os filhos da terra, que tem uma gastronomia,
uma indumentária e, sobretudo, desde o século XVII, a sua própria língua crioula. Esta língua crioula, que há bocado referi, o patuá, ou papiaçam, ou maquista, encontra-se hoje em dia na lista de línguas em risco de desaparecimento da Unesco e, segundo esta organização internacional, há 20 anos considerava-se que havia apenas 50 falantes regulares de patuá. Os macaenses, em geral, são bilíngues, falam o cantonense e o mandarim, ou o cantonense e o português, ou por vezes são trilíngues, falando o cantonense, o mandarim e o português, e é com uma comunidade distinta dos chineses de Macau e de outras comunidades europeias. No fundo, é uma comunidade que é fruto de uma miscigenação que, por sua vez, teve como consequência a criação de uma comunidade com uma expressão cultural e linguística própria. E desta convivência linguística no território de Macau nasceu naturalmente um sistema de ensino no qual convivem e coexistem diversas línguas hoje em dia, dentro e fora das salas de aulas, e dentro das salas de aula, desde o ensino primário até ao ensino superior. Ora, e é precisamente tendo em conta as especificidades linguísticas e culturais de Macau que hoje pretendemos refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem do português de língua não materna por parte de alunos de origem chinesa e macaense, ou seja, por parte de alunos que têm como língua materna o mandarim ou o cantonês, sendo que ambas as línguas fazem parte da mesma família linguística. Vamos debruçar-nos em particular sobre as práticas de leitura, um pouco menos sobre as práticas de escrita, em contexto de sala de aula no ensino superior. Ora, refletindo um pouco sobre o sistema educativo em Macau, há que dizer que as particularidades socio-históricas e administrativas desta região fizeram com que se criasse um sistema educativo próprio que não é exatamente o mesmo que é aplicado na China, aliás, tal como acontece em Hong Kong. E para compreender um pouco o porquê da existência de um sistema educativo em Macau distinto do sistema educativo chinês, há que compreender o passado de Macau e compreender que foi uma região administrada por Portugal desde o século XVI e que, naturalmente, todo o sistema ligado à educação não se pode desligar da questão linguística e, portanto, do ensino de línguas. De 1573 a meados do século XVIII, o ensino aqui em Macau esteve sob a alçada dos jesuítas. Segundo Aureliano Barata, ainda que um sistema de ensino público tivesse de facto sido organizado pela administração portuguesa no final do século XIX, a Diocese de Macau continuou a exercer um papel muito importante no ensino, e isto até à eclosão da Revolução Portuguesa em 25 de abril de 1974. A propósito do ensino, e muito particularmente a propósito do ensino como língua estrangeira, a Alexandra Domingos e a Sofia Viseu, Alexandra Domingos, aliás, que é a nossa colega aqui em Macau, afirma que, e passo a citar, durante o período da administração portuguesa e até meados da década de 80, o ensino da língua portuguesa como língua estrangeira caracterizou-se por uma regulação institucional mínima. Esta opção conduziu à inexistência de um sistema educativo e à presença de um mosaico de escolas consoante a proveniência étnica, cultural e religiosa dos estudantes. O ensino da língua portuguesa remonta, assim, apenas ao final do século XIX, quando as autoridades públicas portuguesas criam as primeiras escolas que oferecem o ensino de português. Seria assim necessário, tal como Aureliano Barata, que citei há pouco, alertou, seria necessário esperar o 25 de abril de 74 para que, de facto, houvesse um enquadramento específico a nível institucional do ensino e que se criasse um sistema educativo próprio. E é nesse sentido que em 79 nasce a Direção dos Serviços de Educação e Cultura e em 1991
8 anos antes da aprovação da Lei Básica, se aprova a Lei Básica do Sistema Educacional. Hoje, na Lei Básica de Macau, constam 2 artigos, não muito extensos, sobre a educação. Um artigo relativo à liberdade de educação e um outro sobre as organizações não governamentais no domínio da educação. Relativamente ao ensino de línguas, naturalmente que o mandarim tem vindo a assumir um papel preponderante, sendo fortemente promovido nas escolas e nas universidades. O cantonês continua ainda assim a ser o instrumento de comunicação privilegiado desta região. O inglês não poderia deixar de ter um papel importante e o português, ainda que seja a língua talvez menos falada em Macau, está cada vez mais presente no currículo escolar, quer seja no âmbito das escolas oficiais, quer seja também em escolas privadas. No ano letivo de 1999-2000, o total de alunos com português no ensino primário e secundário era de menos de 7.000 alunos. No ano letivo 2019-2020, o total de alunos que estudavam português nos mesmos graus de ensino já era de 8.000 alunos. Segundo declarações do Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Culturais de Macau, o número de alunos que estudavam português até 2010-2011 estava em decréscimo. No entanto, a partir deste ano letivo, teve um crescimento na ordem de 20%. Aliás, este crescimento também se verificou no ensino superior. E passo a citar, nos últimos 20 anos, houve um crescimento de 374% no número de alunos nos cursos lecionados em português entre os anos letivos 99-2000 e 2019-2020. Quanto aos estudantes locais nos cursos lecionados em português, os números oficiais que se reportam à evolução verificada desde 2008-2009 e até este ano letivo, no caso, o ano letivo passado, fica patente um reforço significativo com um crescimento de 219%. Ou seja, é neste contexto de gradual crescimento da oferta formativa em língua portuguesa que se torna de facto fundamental refletir sobre o seu contexto, ou se quisermos, sobre os contextos de ensino e de aprendizagem do português de língua não materna, sendo que nos dedicaremos, como disse no início, à questão, ao exercício da leitura e da escrita no ensino superior por parte de aprendentes cuja língua materna seja o mandarim ou o cantonês. Ora, em contexto de sala de aula, o aprendente de uma língua não materna, ele obrigatoriamente vai recorrer a diferentes competências. O objetivo é quer conseguir dar resposta às solicitações do docente, quer também concretizar as diferentes atividades de ensino-aprendizagem que lhe são propostas. E passo a citar uma colega nossa aqui da Universidade de Macau, a professora doutora Maria José Grosso, que afirma: ensinar a aprender uma língua é um ato educativo, dialógico por definição, que tem em vista o interagir em situações de comunicação. Ora, algumas das competências colocadas em prática a quando do processo de aprendizagem de uma língua não materna foram precisamente teorizadas pela abordagem comunicativa, nomeadamente a partir das décadas de 70 e 80. Das competências que desde então têm sido teorizadas, nós vamos reter duas: a compreensão escrita e a produção escrita, sendo que a abordagem comunicativa inclui ainda a compreensão oral e a produção oral. E é precisamente com base nesta proposta da abordagem comunicativa que o Conselho da Europa vai redefinir as competências referidas, propondo uma nova sistematização no quadro europeu comum de referência para línguas. E o Conselho da Europa, neste quadro europeu comum, vai então considerar as competências de aprendizagem de uma língua não materna como atividades de linguagem
e vai propor uma subdivisão das mesmas em produção oral ou recepção escrita, interação oral ou escrita, mediação oral ou escrita. Paralelamente, a competência de comunicação vai ser reformulada, passando a agrupar competências comunicativas da linguagem, as quais se vão dividir em competências linguísticas, sociolinguísticas ou pragmáticas. Estas, por sua vez, podem ainda ser subdivididas em diferentes componentes e competências. Vamos então deter-nos sobre determinados elementos das competências comunicativas da linguagem, assim como de algumas competências transversais, as quais permitem ao aluno chinês adquirir uma maior autonomia em língua portuguesa. Ora, partimos do pressuposto de que a leitura é uma atividade fundamental numa aula de língua não materna. E, com efeito, várias são as situações que vão exigir, em contexto de sala de aula, a prática e o domínio da competência de leitura. Por exemplo, leitura e instruções de manuais ou de livros de exercícios, leitura de um documento autêntico, leitura de um título de uma publicidade, leitura de legendas de um documento da internet, leitura de respostas na sequência de exercícios ou de revisão de um trabalho de expressão escrita, e todas estas atividades vão naturalmente exigir o domínio da compreensão escrita, e deste domínio vai precisamente, é a partir daqui que se determina o sucesso ou não da aprendizagem. Ainda assim, a leitura, enquanto uma atividade fundamental no ensino-aprendizagem de uma língua não materna, não foi sempre uma competência a quem foi dada a devida atenção. Com efeito, na segunda metade do século XX, a leitura vai ser preterida a favor da oralidade. Este facto vai ocorrer, sobretudo, nas décadas de 70 e 80, quando a oralidade vai passar a ser um alvo de tratamento preferencial na didática de uma língua não materna. E porquê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, e passo a citar, a evolução dos estudos linguísticos e comunicativos fizeram com que novas abordagens tomassem forma, como aquela que eu referi há pouco, a abordagem comunicativa, e sendo que o objetivo do ensino de uma língua não materna era o desenvolvimento de competências linguísticas cuja aplicação se adequasse à vida cotidiana ou a objetivos específicos. Ora, ainda assim, com o tempo, a abordagem comunicativa viu-se na obrigação de reequilibrar um pouco as diferentes competências, ainda que até hoje continue a ser dada prioridade à competência da oralidade, sobretudo nos estágios iniciais de aprendizagem. Ainda assim, a escrita vai pouco a pouco assumir um lugar cada vez mais importante. E porquê? Porque é evidente que existe um grande número e uma grande variedade de materiais escritos que permitem dar resposta a diferentes situações a quando o ensino-aprendizagem de uma língua, e passo a citar, nesta metodologia, a reflexão didática sobre a escrita e os seus métodos beneficiou dos trabalhos que foram levados a cabo em psicocognição e nos estudos feitos sobre a recepção da escrita. Os processos de leitura são então cada vez melhor conhecidos, e várias propostas didáticas vão utilizar métodos que utilizam textos destinados a dar ferramentas de compreensão aos aprendentes. A este propósito, nomeadamente, em particular no que diz respeito a estes autores ao ensino da literatura, Brumfitt e Carter relembram que o ensino-aprendizagem de uma língua vai permitir o desenvolvimento de competências no domínio da linguagem, o acesso a uma determinada cultura e a vivência de uma experiência estética. Ou seja, a prática da leitura vai permitir o desenvolvimento desta prática
de uma forma autónoma e individual e vai naturalmente também permitir o acesso à gramática de uma língua. Ora, com o retorno da leitura à sala de aula de uma língua não materna, foram então várias as propostas pedagógico-didáticas que foram surgindo nos últimos anos. Recentemente, por exemplo, Rosa Bizarro, que é também uma colega nossa, professora aqui no Instituto Politécnico de Macau, ou Violeta Irene Kodsopu, vão propor no quadro do ensino de literatura a alunos de uma língua não materna exercícios antes, durante e após a leitura. Os primeiros têm como objetivo a compreensão do contexto cultural da narração, suscitar interesse, motivar a desvendar um eventual enredo. Durante a leitura, pretende-se que o aprendente compreenda o desenvolvimento da narração, das personagens, o vocabulário, enquanto os exercícios após a leitura permitem uma discussão sobre a interpretação que os aprendentes fizeram do exercício durante a leitura. Assim, no fundo, a leitura de textos literários e também de textos não literários tem vindo a afirmar-se como uma componente didático-pedagógica incontornável. E assim também têm sido várias as propostas de atividades no quadro do ensino-aprendizagem de uma língua não materna. Por exemplo, antes da leitura de um texto, o aprendente poderá elaborar hipóteses quanto ao tema abordado, ao tipo de texto, à sua estrutura. Depois da leitura, aqueles elementos poderão ser confirmados ou invalidados. No fundo, estes exercícios que envolvem aquilo de que eu falei há pouco, a pré-leitura, a leitura e a pós-leitura, correspondem a um processo que Morin designa de abordagem global aos textos escritos, a qual passa a ser possível a partir do momento em que os aprendentes conhecem a transcrição oral. Ora, as estratégias, há que ter em consideração um elemento fundamental, é que as estratégias implementadas por um aprendente são específicas no quadro de uma aprendizagem de uma língua estrangeira ou segunda, uma vez que o aprendente irá ler e compreender uma língua distinta da sua. Este facto é tanto mais importante quando nos encontramos confrontados com dois sistemas linguísticos tão distantes como o chinês e o português. Com efeito, o ato de leitura e o ato de compreensão que se lhe segue ativam e têm de fazer apelo necessariamente a estratégias distintas, consoante se trate de um aprendente de língua materna ou de língua não materna. Ainda assim, o trabalho de um docente de português de língua não materna na China, como em Macau, encontra-se facilitado. E porquê? Porque, ainda que o chinês seja uma língua que recorre a caracteres, os alunos chineses aprendem igualmente no decurso da sua formação escolar a transcrição alfabética dos caracteres por via do pinyin. E passo a citar, para quem não conheça, que o pinyin significa literalmente em chinês transcrever o som. O pinyin é lançado em meados da década de 50 pelos dirigentes da recém-implantada República Popular da China como o sistema de escrita em alfabeto romano da língua oficial chinesa. Ou seja, os aprendentes chineses e macaenses de português língua não materna já conhecem o alfabeto romano e sabem ler o agenciamento sequencial de letras. Neste sentido, não é necessário que nós, docentes, nos debrucemos sobre o ensino prévio do sistema de escrita alfabética que a língua portuguesa utiliza. Ora, uma vez ultrapassado este obstáculo do sistema de escrita, deparamos, no entanto, com um outro obstáculo
desta feita um obstáculo que se prende precisamente com a abordagem de ensino-aprendizagem. Robert considera que a abordagem comunicativa, que é preponderante na Europa no quadro do ensino-aprendizagem de uma língua não materna, não corresponde geralmente aos hábitos e às expectativas do público adulto chinês. E porquê? Porque os aprendentes chineses estão habituados a um método de ensino que vai privilegiar a escrita em vez da oralidade, que vai buscar a competência linguística em vez da competência comunicativa, e o aprendente chinês, em geral, depara-se com problemas de aquisição da morfologia. Ora, isto vai exigir da parte do docente um conhecimento prévio da realidade que subjaz ao público chinês aprendente de uma língua não materna de origem indo-europeia. E o mesmo autor considera, neste sentido, que a abordagem comunicativa que tradicionalmente é utilizada, ou mais vulgarmente e massivamente, no meio académico europeu, deve ser repensada no quadro do ensino de uma língua não materna a aprendentes chineses. E diz este autor que os aprendentes asiáticos fixam-se como objetivo a maestria de uma língua e que a abordagem comunicativa, tal como ela é praticada nos níveis iniciais, deve ser repensada. Esta abordagem dirige-se a um público de línguas indo-europeias capazes, quando ouvem uma língua estrangeira, de discriminar fonemas ou de identificar os monemas na cadeia falada. Ora, ele acrescenta, este mesmo público está habituado a tomar a palavra, não tem medo de produzir enunciados incorretos e pratica com prazer a comunicação e a interação, um comportamento que nós que trabalhamos com alunos chineses sabemos perfeitamente, um comportamento que é estrangeiro ao público asiático, que tem tendência para ler e escrever em vez de ouvir e falar. Com efeito, no meio académico chinês, o modelo de ensino que perdura até os anos 2000 é qualificado por vários autores como um ensino tradicional. E o que quer isto dizer? É um ensino que atribui um lugar preponderante ao professor, o qual vai transmitir o seu conhecimento por meio de uma relação hierárquica aos aprendentes, os quais, por sua vez, assumem um lugar passivo. Assim, na China, no meio universitário, as aulas seguem em grande parte o método gramática, tradução ou o designado método chinês. Ainda que um autor como Blanc considere que nos últimos 20 anos se têm feito numerosos esforços com vista à introdução da oralidade em sala de aula, as abordagens comunicativas continuam a não ser prevalecentes. Ou seja, a aprendizagem no contexto universitário chinês centra-se na competência escrita e menos na competência comunicativa. Neste contexto, o texto lido em sala de aula pode configurar um meio de aprendizagem por excelência no quadro do ensino do português língua segunda ou estrangeira a alunos de língua materna chinesa. E porquê? Porque vai ao encontro dos hábitos de aprendizagem experimentados pelos aprendentes no seu contexto sociocultural e linguístico, isto naturalmente sem esquecer e sem validar que os objetivos de leitura têm sempre de ser adaptados à tarefa de aprendizagem que nós pretendemos com a leitura de determinado texto. Ou seja, o texto deve ser escolhido em função dos objetivos previamente definidos pelo docente e não de acordo com uma eventual necessidade de lazer ou de informação que seria usual numa situação de leitura autêntica, ou seja, numa situação de leitura por parte de um leitor de língua materna.
No quadro institucional de uma situação de aprendizagem de uma língua não materna, saber ler uma língua requer, pois, competências distintas daquelas que usamos numa língua materna. Segundo Ricoeur, são poucos os alunos que vão transpor automaticamente estratégias de leitura da sua língua materna para uma língua não materna. Ainda assim, o autor considera que é necessário determinar perante este público, por mais reduzido que seja, necessário determinar as estratégias mais eficazes de leitura, de forma a que se possa ensinar o que eles não sabem, o que eles ainda não sabem. Peço desculpa, colega Ana Saldanha, se puder terminar, agradecemos imenso, sim. Peço muita desculpa, é que já ultrapassámos o tempo. Está bem. Bom, assim, saber, andando assim a correr, saber ler em língua estrangeira vai implicar, num primeiro momento, compreensão e, num segundo momento, uma interpretação. Neste contexto, o aluno chinês, há que ter em consideração que os alunos chineses fazem frequentes retrocessos, frequentemente em busca de uma compreensão num ato que vai envolver muito tempo. Os alunos recorrem também à subvocalização. Numa primeira etapa, decifram o texto letra a letra, antes de serem capazes de isolar sequências no movimento que naturalmente vai sobrecarregar a memória curta. Ora, em conclusão, o estudo das estratégias de apoio ao ensino-aprendizagem de português língua não materna permite-nos destacar elementos fundamentais no contexto chinês e também no contexto macaense, já que os alunos, os métodos de ensino são muito similares. Por um lado, o conhecimento e o respeito da cultura educacional chinesa e, consequentemente, do método chinês. Por outro, o uso e uma aplicação cuidada das abordagens comunicativas e, no quadro específico da prática da leitura e da escrita em português língua não estrangeira, é essencial conhecer, é essencial compreender, respeitar as culturas educacionais do público chinês e do público macaense, assim como as especificidades deste mesmo público, de forma naturalmente a encontrar pontes entre as diferentes propostas didáticas. Peço desculpa por ter ultrapassado o tempo. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Ana Saldanha. Foi muito interessante tudo aquilo que aqui nos trouxe e realmente para quem conhece, ainda que muito pouco, como é o meu caso, o contexto de Macau, é na verdade interessantíssimo ter acesso a esta informação. Muito obrigada. Passo então a palavra agora às colegas Ana Maria Machado e Ana Albuquerque Aguilar, da Universidade de Coimbra, que nos vão apresentar a comunicação com o título que já estamos a ver agora. Muito obrigada. Muito obrigada, Natividade. Bom dia a todos. Gostava de felicitar toda a comissão organizadora do terceiro Seminário Internacional RIUL IPCB de Promoção da Leitura e da Escrita e de agradecer penhoradamente à professora Natividade Pires o convite que tão gentilmente nos endereçou. Alice Inanimada, 2005-2018, é uma narrativa serial, interativa, multimodal, digital, criada por Ian Harper e desenvolvida por Kate Pullinger, Chris Joseph, Andy Campbell e Maz Breeze. Cada um dos episódios, 7 no total, vai acompanhando em jeito de Bildungsroman o crescimento e o desenvolvimento de Alice Field, uma menina de 8 anos no primeiro episódio e uma jovem adulta no mais recente. Ao longo do seu percurso, Alice vive em diversos países e continentes, contando com várias culturas, numa naturalização do interculturalismo e da diversidade. O facto de nunca vermos o rosto ou o corpo da protagonista em nenhum dos episódios, nem nos peritextos, muito embora a obra tenha uma forte componente visual, abre uma série de possibilidades ao leitor-utilizador na criação de uma imagem mental da protagonista, o que contribui fortemente para a identificação dos jovens com a personagem.
A nossa proposta para a discussão da educação inclusiva centra-se nos materiais a utilizar no sentido de favorecer, pelo exemplo literário, uma pedagogia inclusiva. Por outro lado, para uma verdadeira educação inclusiva ao nível do digital, a escola precisa de garantir o acesso a experiências estéticas digitais com inerente desenvolvimento da literacia digital de todos os alunos, condições que só a escola pode oferecer, suprindo deste modo as desigualdades contextuais dos estudantes. Uma das atividades a desenvolver a partir de Alice Inanimada é justamente a criação de novos episódios, o que, no contexto da educação inclusiva, responde à necessidade de chegar a todos os alunos, cada qual com o seu ritmo e capacidade. Pensamos concretamente na abordagem DUA, Desenho Universal para a Aprendizagem, cuja metodologia procura a criação de oportunidades para que estes se sintam acolhidos e participem ativamente nas atividades escolares. Tendo em conta as características desta narrativa e o seu potencial didático, no âmbito do projeto Inanimate Alice, tradução da literatura digital em contexto educativo, coordenado por Ana Maria Machado, por acaso sou eu, e com base no Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, foi feita a tradução para a língua portuguesa dos 5 primeiros episódios. Com o apoio técnico da produção executiva da série, foi feita a versão portuguesa dos 2 primeiros, que foram objeto de uma experiência piloto em 2 escolas portuguesas, marcadas pela diversidade geográfica, cultural, social e económica das comunidades em que se inserem. Assim, na presente comunicação, daremos conta da experiência por nós conduzida, junto de turmas do 2º e 3º ciclos do ensino básico, de contextos diferenciados, focando-nos especialmente no modo como abordamos questões de leitura e literacia, mas também de escrita e de criação, a partir de Alice Inanimada, e referir-nos brevissimamente ao modo como, em função das suas características narrativas, literárias e estéticas, Inanimate Alice tem sido lida e ensinada em vários países espalhados pelo mundo. No entanto, antes de abordarmos as experiências pedagógicas, faremos uma breve apresentação da obra enquanto literatura digital, ou seja, uma literatura nascida e recebida, experienciada, através de um dispositivo eletrónico. Como se sabe, a literatura digital é ontológica... Professora Ana Machado, Sim? Só queria chamar a atenção para o facto de o QR Code, se as pessoas fotografarem, dá acesso, a hiperligação dá acesso à página do projeto, está bem? Quem quiser saber mais. Okay. Obrigada, Ana. Eu agora acho que me perdi na sequência, mas tudo bem. Como se sabe, a literatura digital é ontologicamente diferente da impressa e também da literatura digitalizada, justamente porque esta decorre de uma remediação do impresso que lhe preexiste. Assim, obras literárias em PDF, EPUB ou e-book não podem ser consideradas literatura eletrónica ou digital, porque, embora lidas em meio computacional, limitam-se a emular o códice e os seus dispositivos. Antes de apresentarmos a série, damos a ler o primeiro episódio, que, como qualquer obra eletrónica, carece de gestos ergódicos, ou seja, de gestos físicos, que traduzem um esforço diferente do simples folhear próprio da literatura impressa, gestos não triviais, portanto. Chamamos também a atenção para o facto de esses gestos implicarem o leitor na impressão da obra, e desta vez não se trata de uma imersão afetiva, emocional, psicológica, como pode acontecer na obra impressa, mas também de uma imersão de certa forma física, pois a narrativa não avança sem uma certa fusão do leitor com a personagem. Ora bem, eu vou agora fazer aqui uma transição para um outro aparelho, portanto vou ficar sem o meu som, não sei qual é a qualidade do som, mas as interferências iniciais são naturais, está bem? Portanto, eu não vou poder comunicar, talvez a Ana, se for preciso, possa dizer alguma coisa. Sim. Um momentinho só para desligar tudo neste computador. Isto tem a ver, já agora explicar, tem a ver com o facto de neste momento e por causa do flash os episódios só passarem no PC. Portanto, eu estou a trabalhar no Mac e agora vou passar para o PC.
会。Pronto, eu penso que conseguiram ouvir, é apenas um excerto. Eu pensava que podia deixar ligado, mas não posso. Não estou a compartilhar ainda, desculpem. Ok. Pronto, podemos então retomar. Ok. Isto é, como dissemos, o primeiro dos 7 episódios que, qual Bildungsroman, Coming of Age ou romance-aprendizagem, acompanham ao longo das suas aventuras pelo mundo o crescimento de uma personagem que quer ser desenhadora de jogos eletrónicos. Acreditamos que em matéria de educação inclusiva, e tal como afirma Peter Hong no artigo Understanding Inclusive Education, Ideals and Reality, de 2017, placement, e cito, placement seems to be the most frequent criterion of inclusive education to avoid segregation. The quality of teaching and learning processes in inclusive education has lower priority. Fim de citação. É justamente por isso que, como dissemos antes, acreditamos que um dos meios de adequar as práticas educativas à inclusão reside na seleção de materiais que em si representem já uma visão inclusiva e uma inclusão naturalizada da diversidade. E no nosso entender, e de novo na senda de Peter Hong, não se trata apenas de integrar alunos portadores de deficiência, mas de um sentido mais lato de integração, visando também alunos que por qualquer motivo têm necessidades especiais, incluindo, acrescentamos nós, os migrantes ou os nómadas. De resto, este sentido remonta já à Declaração de Salamanca, de 1994, que refere explicitamente os alunos que enfrentam problemas por causa da sua diversidade, seja ela de género, etnia, cultura ou de origem sociológica. Assim, no nosso entender, não se trata apenas de enfrentar a diversidade dos alunos, mas de criar estratégias para a convivência com a diferença.
Começando pelo título dos episódios, a série Inanimate Alice atesta bem a permanente mobilidade da protagonista. China, Itália, Rússia e My Hometown, a minha cidade, 1 e 2, este. Note-se que esta cidade que o título refere situa-se em Inglaterra. O facto de Alice ser filha de um pai inglês, inferência possível adensada pelos episódios 4 e 5, e de uma mãe chinesa, bem como a circunstância de o trabalho do pai estar ligado à extração de petróleo, levam a família a estar em constantes deslocações. Assim, a mobilidade é uma tal constante na vida da protagonista que o 5º episódio começa com este comentário, desculpem, este é outro episódio, desculpem lá, isto aqui está. Falta aqui. Desculpem. Pronto. O 5º episódio começa com o seguinte comentário irónico, cito: os meus pais e eu temos estado a viver na mesma cidade já há quase 3 anos, um recorde de uma vida. Fim de citação. No entanto, o contacto com diferentes realidades é naturalizado por Alice sem evidências de quaisquer choques multiculturais. Assim acontece, por exemplo, com o uso do niqab no 2º episódio. O uso do véu é referido a propósito da sua ama árabe, Aisha, que no 2º episódio de Alice, cito, chega à nossa casa com o seu niqab, mas quando o tira parece um pássaro maravilhoso cheio de cores vivas e de joias brilhantes. Fim de citação. A mesma aceitação da diversidade é expressa no gosto em mostrar as diferentes casas onde viveu e que Alice faz questão de mencionar, desde a China, da Arábia Saudita, da Rússia e de Inglaterra. Inglaterra era esta última, isto é a Arábia Saudita, a Rússia não temos aqui imagem, e da Inglaterra. Curiosamente, só em relação a esta, somos confrontados com o seu desagrado no que concerne à estrutura da casa em si. Cito: tenho a minha própria chave da casa que arrendamos. A casa tem um andar de cima e um andar de baixo, e é muito estreitinha. Tenho de atravessar o meu quarto para sair à única casa de banho. A cozinha é velha de séculos, como se os donos nunca se tivessem dado ao trabalho de a arranjar. É um bocado horrível, mas eu até gosto, e gosto da ideia de que tão depressa não saímos daqui. Fim de citação. Em relação ao ensino doméstico, necessário porque infere-se nas imediações da localidade onde a família habita não haveria escolas, só no 4º episódio conhecemos a sua reação a esta modalidade. Cito: eu agora ando na escola como uma miúda normal, até gosto, bem, é melhor do que ter aulas com a minha mãe, mas tenho de trabalhar mesmo muito, coisa que eu não esperava. Gosto dos miúdos que conheci na escola, alguns deles vêm de lugares distantes como eu, Paquistão, Califórnia, Taiwan, Egito, Brasil, enquanto outros viveram aqui toda a vida. Parecem gostar de mim, embora possa ser apenas pelo fator novidade. Embora se trate de uma família que nos episódios iniciais tem algum privilégio, o contexto da protagonista não deixa de ser modular em relação à sua capacidade de adaptação a diferentes contextos. Contudo, a sua condição de filha única e de globetrotter deixa naturais sequelas, nomeadamente no sentido de solidão, que fica claro no significado da criação de Brad, este boneco que nós vemos aqui, este desenho animado que nós vemos aqui, que ela cria no seu player, no seu dispositivo eletrónico. Na série, este amigo eletrónico que Alice desenhou no seu dispositivo funciona simultaneamente como um duplo da personagem e como um amigo imaginário, um salvador em permanente socorro da protagonista. Apesar de Alice acarinhar esta relação, a falta de amigos humanos fica clara justamente quando ela frequenta a instituição escola. É também neste momento que a protagonista oferece um olhar retrospectivo sobre as limitações da sua vida social. Cito: fiz alguns amigos reais da minha idade, não apenas as personagens animadas criadas por mim. Ana? Sim, bom dia. Reitero os agradecimentos da professora Ana Maria Machado e vou dar continuidade à última secção da nossa comunicação relativa à experiência empírica que desenvolvemos. Então, a adequação desta história à faixa etária escolar, sensivelmente entre os 8 e os 16 anos, resulta em parte da identificação com as vivências de Alice, nomeadamente a solidão, o gosto pela criação digital,
o confronto com novos espaços e com novos divertimentos. Deste modo, no âmbito do projeto do Centro de Literatura Portuguesa já referido, e após a tradução e a produção dos 2 primeiros episódios em língua portuguesa, a professora Ana Maria Machado e eu, Ana Albuquerque Aguilar, juntamente com a estudante de pós-doutoramento Alice Matsuda, construímos uma experiência empírica que aplicámos em 2 escolas inseridas em contextos geográficos, sociais, económicos e culturais diferenciados, como já foi referido. Assim, esta experiência piloto teve lugar no agrupamento de escolas da Anadia e na Escola Secundária Infanta Dona Maria, em Coimbra. No total, 3 professoras e 59 alunos colaboraram connosco, tendo a equipa recolhido e analisado 117 inquéritos. Para verificarmos o modo como o meio influiria na imersão e na recepção de uma narrativa que é interativa e multimodal na sua natureza, dividimos cada uma das turmas em 2 grupos. Um contactou inicialmente com o texto verbal, acompanhado de 3 ilustrações no papel, e o outro contactou diretamente com o original digital. Os resultados são reveladores das expectativas que os alunos têm em relação à escola, nomeadamente no que concerne à disciplina de português, da sua relação com o digital, especificamente no que concerne à literacia, e na sua percepção do que são a leitura e a literatura. O mais curioso é verificarmos que os resultados são bastante consistentes, sobretudo se atendermos à diversidade do universo estudantil que colaborou na experiência, quer no que respeita à idade e ciclo de estudos, quer no que concerne à situação socioeconómica inferida a partir do perfil de escolarização e profissões exercidas pelos encarregados de educação. Deste modo, apresentamos apenas os resultados obtidos a partir das respostas a algumas das perguntas do questionário, por entendermos que são as mais expressivas relativamente ao tema que nos reúne hoje neste evento. Assim, perante a pergunta, gostaste da Alice Inanimada? Dos alunos que contactaram com o impresso, 17,9% responderam muito, por oposição aos 47,6% que contactaram com o digital à partida. Nós só vamos falar do nível máximo de apreciação, está bem, mas se forem verificar, há sempre uma apreciação bastante mais positiva em relação ao digital do que ao impresso. Perante a questão, consideras importante trabalhar obras destas na escola? Uma vez mais, 25% dos estudantes que contactaram com o impresso responderam muito, em contraponto com os 52,4% que experienciaram o digital. No que respeita à pergunta, gostavas de conhecer mais episódios desta série? Os 64,3% que responderam muito a partir da leitura digital sobrepõem-se aos 32,1% da experiência do impresso. Depois, numa tentativa de perceber qual o tipo de envolvimento criativo dos estudantes, perguntámos: gostavas de contribuir para a criação de um novo episódio? E, uma vez mais, quem contactou com o digital manifestou uma maior vontade de se envolver ativamente no processo criativo, com 47,6% versus 25%. No entanto, em relação a esta questão, as respostas foram muito mais conservadoras no que respeita à criação dos novos episódios em si, visto que, na sua grande maioria, os alunos focaram-se essencialmente na escrita de texto verbal, o que nos revela o tipo de práticas exercidas na escola e a relação dos jovens com o digital de mero consumo e não de criação. Por fim, o segundo inquérito, e após todos os alunos terem contactado com os episódios originais, 98% disseram preferir estudar a obra no meio em que a mesma foi criada, o digital, reconhecendo as especificidades de uma obra literária digital born, como diria Catherine Hales. A limitação da experiência não permitiu que avançássemos para a recriação da história, mas esta estratégia pode ser um importante instrumento de inclusão, quer porque fomenta o trabalho de grupo, quer porque possibilita o diálogo e uma negociação das sugestões individuais que, de acordo com as necessidades dos alunos, o professor pode monitorizar. Variados exemplos de criação narrativa multimodal a partir e em torno de Inanimate Alice podem ser encontrados na secção Create With Me da página oficial inanimatealice.com. Se fotografarem o QR Code, vão ser direcionados para essa página. No entanto, além do ativo envolvimento dos alunos, todas as professoras que colaboraram connosco manifestaram vontade de dedicar tempo letivo à criação em torno de Alice Inanimada. Aliás, das 5 dezenas de professores e professores bibliotecários que formámos no âmbito do Plano Nacional de Leitura e em colaboração com a Direção-Geral da Educação, todas as pessoas revelaram que iriam desenvolver algum tipo de atividade criativa a partir da obra. Concluindo, em função da nossa experiência com Alice Inanimada, não temos dúvidas de que a introdução da literatura digital na escola favorece não apenas a experiência estética da diversidade,
mas o desenvolvimento da literacia digital crítica dos alunos e das alunas, cuja participação nas áreas das chamadas STEM e STEAM, como sabem, não é ciências, tecnologias, engenharias e matemática, e no caso do STEAM acrescenta-se o A das artes, dizíamos nós, então, cuja participação nas áreas de STEM e STEAM não tem sido potenciada pelo sistema escolar e académico. Como bem sabemos, a pandemia veio pôr a nu as desigualdades não apenas no acesso aos dispositivos digitais, mas também na capacidade e proficiência da sua utilização, tal como veio sublinhar a importância de uma pedagogia integradora do digital, não como um fim em si mesmo, naturalmente, mas como um meio que não pode continuar a ser ignorado e que tem de ser criticamente apropriado. De novo, acreditamos que a exposição à literatura digital permite superar diferenças individuais, ao mesmo tempo que estimula as capacidades criativas. No âmbito da educação inclusiva, e dependendo do contexto, pode sempre explorar-se a integração de Alice numa escola de um novo país, por exemplo, dando oportunidade aos alunos de expressarem as suas dificuldades e o modo como gostariam de as ver resolvidas. Finalmente, Alice Inanimada constitui um modelo pedagógico da relação com o outro e com as suas diferenças, contribuindo para que este diálogo, pela leitura, pela experimentação e pela criação, seja ativamente levado a cabo nas escolas e nas famílias. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Maria e Ana Sofia. É realmente interessante esta proposta de uma abordagem pedagógica através de estratégias completamente diferentes do mais comum. É uma pena que nós não tenhamos neste seminário a possibilidade de termos um debate, mas de qualquer forma ficaram aqui muitas possibilidades das pessoas pesquisarem mais sobre este projeto. Vamos então, nós estamos apenas com 5 minutos de atraso e vamos passar então à última sessão deste primeiro painel e passo a palavra à professora Eliane Debus, da Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil, que nos vai apresentar uma comunicação com o título A Palavra Literária e a Educação para as Relações Étnico-Raciais, a sobrevivência do sensível em tempos de pandemia. Já agora, permito-me dizer que a professora Eliane Debus desenvolveu um projeto muito interessante durante estes meses da pandemia, com o título Poesia do Meu Quintal. É assim, Eliane? Poesia do Meu Quintal, e que realmente vale a pena se pesquisarem no Facebook, porque é uma iniciativa muito interessante e muito bonita. Eliane, tens a palavra. Bom dia, todos me ouvem bem? Sim. Agradeço imediatamente, né, a professora Maria Natividade Pires pelo convite. Em nome dela, agradeço toda a comissão organizadora e científica do evento, né, do terceiro Seminário Internacional de Leitura e Escrita. Acho que já estivemos juntos em 2015 e 2018, né, presencialmente, e agora, então, nesses tempos difíceis que vivemos, à distância. Então, sou Eliane Debus, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, estudiosa da leitura literária para a infância, e então meu recorte aqui, quando eu falar de leitura e escrita, vai ser a leitura literária, né? Não vai ser num campo mais amplo da leitura, mas da leitura literária. Então, mundialmente, em março de 2020, começamos a viver uma distopia provocada pela pandemia do coronavírus, que no Brasil já matou 280 mil pessoas e está matando quase 2 mil pessoas por dia. Então, vivemos enclausurados, fechados. Amanhã vai fazer 1 ano que eu não entro dentro da minha universidade, todos os trabalhos são à distância, então coloco isso para os colegas, né, para compreenderem também a situação que vivemos aqui no Brasil. Embora seja uma doença, como eu disse, mundial, né, aqui o vírus ele é duplo, ele é um vírus político, acho que até vem primeiro, porque esse vírus político mata também e provoca, né, todas as mortes pelo vírus do Covid. Então, esse isolamento social, ele provocou mudanças nas nossas relações cotidianas, seja particulares, seja profissionais, e nos colocaram em outro
outro tempo, né, outro espaço da presença, como este que nós estamos aqui. Nós só estamos neste espaço da presença devido ao Covid, né, devido a essa doença que está matando tanto. Então, esta apresentação, ela busca relatar as ações virtualmente realizadas entre abril a dezembro de 2020 e que buscaram priorizar o contato com a palavra literária e a educação para as relações étnico-raciais. Então, o porquê da educação para as relações étnico-raciais? No Brasil, durante muitos anos e até hoje, né, a gente vive uma cordialidade nas questões raciais. Então, o preconceito ele fica camuflado, né? O racismo, existe um racismo estrutural, mas que é velado, e esse velado, para alguns, para outros, toca muito na carne. Então, a partir de 2003, nós foi promulgada uma lei, a Lei 10.639, que cria a obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileira. Então, desde 2005, todos os meus trabalhos, as articulações que eu tenho feito, se possível, né, faço a partir da educação das relações étnico-raciais, como mulher negra, né, e vivendo nesse país que tem esse racismo estrutural, velado, mas ao mesmo tempo muito presente. Nesses projetos que eu venho desenvolvendo, eu me tornei em 2015, depois 2018 eu saio para o pós-doutorado em Portugal, eu me afasto durante um ano, mas quando retorno em 2019, eu assumo novamente o PET de Pedagogia, um programa de educação tutorial, onde tem 12 bolsistas, e a gente trabalha pesquisa, ensino e extensão. Então, alguns desses projetos que eu vou relatar aqui, que aconteceram na pandemia, estão vinculados também aos estudantes, né, desse PET, o PET de Pedagogia, e tudo no contexto da Universidade Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina, é uma ilha, né? E eu vou trazer 3 projetos. Um deles é o que a Maria da Natividade já trouxe aqui, que a Natividade trouxe, que é o Poemas do Meu Quintal, Versos do Índico e Antonieta. Os 2 primeiros, muito nessa troca dialógica com os tempos virtuais, então a gente fez em forma de vídeo, e o Antonieta é meu livro para a infância, que está aqui atrás, depois eu apresentei ele um pouquinho melhor. Então, cremos que no ser e estar com a palavra literária, né, possibilitou a sobrevivência do sensível em tempos de pandemia, e que ainda vivemos, né? Mas eu vou fazer esse recorte até dezembro de 2020. Poemas do Meu Quintal teve como objetivo socializar, por meio de vídeo nas redes sociais, poemas de escritoras e escritores negras e negros, brasileiros e de diferentes países, mas priorizando os escritores brasileiros, africanos e da América Latina. Para não dizer que não temos portugueses, está lá a Ana Mafalda Leite, que tem nacionalidade moçambicana também. Por outro lado, né, a gente trouxe à cena a produção desses escritores pouco conhecidos, os escritores escolhidos, muitos eram pouco conhecidos do público brasileiro. A gente reuniu um conjunto significativo de poemas. Esse projeto ele nasce de um convite do professor Leonardo Tonos, brasileiro, que trabalha na Paris, em Sorbonne, em Paris, né? E para participar do projeto dele, Sacadas Literárias. Então, toda segunda-feira, ele começou esse projeto, acho que dia 20 de março, né? Assim, no início da pandemia, quando todos nos afastamos, ele inicia lá em Paris o projeto Sacadas Literárias e convida as pessoas, vários pesquisadores, escritores, para declamarem um poema, lerem um poema. Então, quando ele me convidou, eu fiz a leitura do meu poema em casa, no Dia das Mães. Não totalmente amador, enfim, né, sem muitos preparativos. E, como Dia das Mães, a minha filha acabou tendo paciência e me presenteando. Eu gostei da primeira leitura e eu disse, eu quero gravar mais um poema. E assim a gente gravou 5, 6 poemas, e eu não participei só do projeto daí do professor Leonardo, eu lancei nos dias seguintes os poemas que eu tinha gravado. E eu fui recebendo muitas
foi muito receptivo, as pessoas começaram a comentar, né, no Facebook, e um mês depois, então, eu reorganizei essa atividade como um projeto sistematizado, então, selecionando os autores, buscando livros, e ele durou até dezembro, então, de 2020. Não cabe aqui fazer todo o relato, mas várias escolas, vários eventos, então, se utilizaram desses poemas que estão no meu canal do YouTube, da Eliane Debus, YouTube, né? E, assim, mas vários eventos mesmo, e eventos significativos, principalmente do movimento negro, né? A Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras tem se utilizado muito desse material, porque acabou se tornando um acervo potente e significativo de recolhas de escritores pouco conhecidos, ou conhecidos, mas esquecidos, como Solano Trindade, né, que é um poeta da década de 50, que tem um texto muito forte, Elisa Lucinda, que é cantora também, atriz, fez várias novelas na Rede Globo, e tem vários poemas, vários livros de poemas, e tem um romance, uma biografia romanceada sobre Fernando Pessoa, que ganhou o Jabuti aqui no Brasil. É um romance belíssimo, de mais de 300 páginas. Jennifer Nascimento, Cristiane Sobral, Conceição Evaristo. Então, alguns já conhecidos do público, outros nem tanto. Trouxe também Cruz de Souza, que é o nosso poeta, né? Aqui de Santa Catarina, que morou em Florianópolis. Então, esse é o primeiro projeto. Eu não trouxe os vídeos, mas eu vou deixar no chat daí todos os endereços, de quem quiser, como a Natividade já fez o convite prévio, né? Quem depois quiser assistir, lá, então, nós temos 47 vídeos. Na verdade, são 102, mas eu ainda não consegui organizar para colocar no YouTube, porque daí eu coloco a referência bibliográfica dos livros, cada um tem uma informação para que o leitor, né, e quem ouve, possa depois, quem ouve, quem vê, possa depois procurar, né, mais informações sobre o livro que ouviu. No contexto daí do PET de pedagogia, junto com esses bolsistas, como bolsistas, eles têm que cumprir tarefas, né? Eles ganham uma bolsa, um valor monetário mensalmente. Então, vejam, em março a gente parou tudo na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi um susto, 30 dias depois ainda estávamos num susto, e o projeto Sacadas Literárias, como eu comecei sozinha, eu disse, isso pode dar certo para os estudantes. Então, a gente fez 2 grandes projetos, e eu vou falar, então, do projeto que se articula com a educação para as relações étnico-raciais. Nós escolhemos 3 escritores moçambicanos, Pedro Pereira Lopes, que está no Plano Nacional de Leitura, como indicação no Plano Nacional de Leitura Português, desde 2017. Não este livro, né? Outro que está no plano é Canova e o Segredo da Caveira. Esse é um livro de poemas, Viagem pelo Mundo num Grão de Pó. O escritor Mauro Brito, Passos de Magia ao Sol, e o escritor Celso Celestino Costa, com Gil e a Bola Gira. Esses 3 livros, dos 3 livros, um só tem no Brasil, mas por que eu escolhi esses autores? Porque eles já estiveram no Brasil e já estiveram junto com esses bolsistas, em 2019, num evento que a gente organiza desde 2001, 20 anos agora, que é o Seminário de Literatura Infantil e Juvenil. A professora Ângela Balsa já esteve aqui conosco, né? E outros colegas portugueses. Então, a gente criou o projeto Versos do Índico, com os poemas desses 3 escritores, não todos, a gente escolheu, com o consentimento das editoras, a editora brasileira, a Capulana, e a editora Escola Portuguesa de Moçambique, com responsabilidade da Tereza Noronha, né? E a gente focou muito na lei também, 10.639, e apresentou isso em vídeos para o público antes de apresentar os poemas. Eu acho que, num primeiro momento, pode-se pensar, nossa, mas os livros não tem no Brasil, por que trazer, né, estes escritores? Eu acho que potencializa e cria a curiosidade de conhecer a produção contemporaníssima que está sendo produzida e
Moçambique, e que faz parte das nossas pesquisas, né, e orientações de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, a gente se preocupou sempre muito com uma metodologia de ler várias vezes poemas, uso da câmera, a musicalização dos poemas. Quem for apreciar, né, o projeto Versos do Índico, vai ver que foram 5 poemas de cada autor, e um sexto, na verdade foram 6, mas o sexto poema ele é musicalizado. Então, a gente tem uma pessoa no grupo, uma estudante, que toca violão, que é musicista, então ela musicalizou os poemas também. Os autores, é interessante porque os autores divulgaram nos seus países, e isso reverberou nacionalmente e internacionalmente em vários eventos em Moçambique e Angola. O meu tempo, acho que eu vou conseguir cumprir o tempo, então eu vou trazer aqui a minha última socialização, seria o terceiro projeto, que foi a partir do meu livro, Antonieta. Eu escrevo para a infância também, esse é o meu terceiro livro. O primeiro, curiosamente, é um livro sobre uma tradição portuguesa, que é o Pão por Deus, que aqui no Brasil ele foi reinventado, ele virou uma construção em papel, então eu conto essa história. O segundo livro é O Medo e Seus Segredos, e esse Antonieta, onde eu conto a história de Antonieta de Barros, que nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, em 1901, morre em 1950, foi professora, né? Se formou em escola majoritariamente de brancos, ela virou cronista na cidade, publicou livros e foi a primeira deputada mulher e negra em Santa Catarina, quando pela primeira vez as mulheres no Brasil puderam votar e ser votadas. Então, a história dela é quase um pulo do gato, né? Ela superou todos os obstáculos no início da década de 20. Também foi a primeira mulher negra eleita no país, né? Então, ela tem uma história pouco conhecida. E, então, durante a pandemia, eu fiz a gravação Até foram dias antes da pandemia, que eu fiz a leitura para os meus estudantes, o livro é de 2019, mas em 2020, fevereiro, eu fiz uma segunda edição, porque em 3 meses foi vendido 1.000 exemplares. Então, em fevereiro de 2020, eu fiz a segunda edição, com 2.000 exemplares, e entramos na pandemia, o livro ficou guardado. Então, uma forma de socializar foi gravando um vídeo e colocando para as pessoas, disponibilizando, né? E isso também permitiu o acesso ao livro por outros grupos. Hoje ele está num projeto muito bonito, que é um clube de leitura Minha Pequena Feminista. Então, são vários livros que trazem a mulher como protagonista, e a equipe, vendo o vídeo, acabou comprando também 500 exemplares do livro, que me causou, assim, não espanto, mas muita alegria, né? Então, para concluir a minha fala, dizendo que esses 3 projetos, eu acredito que contribuem para uma visão antirracista na educação, eu trago o início do livro, porque esse texto ele estava escrito já em 2015, 2017 eu aprimorei, mas eu percebi que faltava alguma coisa. E como eu vou muito às escolas por causa dos outros 2 livros, uma criança de 10 anos, um menino, me perguntou: quais os teus planos futuros de escrita? E eu disse: eu tenho uma vontade de publicar o meu livro, que está quase pronto, sobre Antonieta de Barros. E ele olhou bem sério e disse assim: o túnel? Porque ela é o nome de um túnel aqui na capital, que liga o centro da cidade ao sul da ilha. Nós vivemos uma ilha, então, do sul-norte, né? E eu olhei para ele e disse: é o túnel, mas não é o túnel. E eu cheguei em casa, então eu consegui construir o início do livro, que diz assim: Antonieta de Barros é nome de rua, mas não é rua. Antonieta de Barros é nome de túnel, mas não é túnel. Antonieta de Barros é nome de escola, mas não é escola. Antonieta de Barros é história. Fez história, tem a sua história, e por isso virou nome de rua, de túnel, de escola.
quem é Antonieta de Barros, chega pertinho, que eu te conto. E daí eu trago, né, não vou ler, porque não dá tempo, não vou ler tudo para vocês, mas daí eu conto, então, essas etapas da formação dessa mulher, como eu trouxe aqui. A menina estudiosa, filha de mãe, pai e mãe que foram escravizados, mas que estavam já livres, já eram livres, e toda essa trajetória dela, né, mas com as ilustrações de Anne Gonzala, são ilustrações muito interessantes, e que ela foi trazendo a Antonieta de diferentes formas, né, e que pode ser todas as mulheres negras, e isso é finalizado com... desculpa, não sei se dá para perceber, mas aqui nesta página, então, viram vários rostos, né, de mulher, várias faces negras. E eu termino dizendo que Antonieta é negra mulher que nunca se pintou de outra cor. Parafraseando uma frase, quando ela é acusada, ela já tinha saído da Assembleia, né, isso é 48, mas ela continuava politizando, e principalmente a questão educacional. Então, ela vai se debater na imprensa com os deputados da época sobre leis na educação. E um deputado, que era um professor muito conhecido em Santa Catarina, ele diz que ela está fazendo discurso barato de senzala. E ela responde, né, firmemente, faz um discurso muito firme, e ela termina dizendo que não tenho vergonha da minha cor. Eu sou negra mulher e nunca me pintei de outra cor. Então, eu parafraseei essa frase dela para fechar o livro. Então, eu agradeço novamente, né, imensamente o convite, então, da Natividade Pires para estar aqui, e aos demais colegas, muitos dos quais eu conheço, né, Eduarda, Ângela, Paulo, Tereza, nos vimos, acho que rapidamente também, Ana Maria, gostei muito de ver o trabalho da Alice junto com vocês. A Ana citou a Alice, né? E já estou dizendo para ela que ela foi citada aqui. Então, muito, muito obrigada pelo convite, e continuo aqui com vocês. Muito obrigada, Eliane. Eu sugiro que, assim que tiverem a oportunidade, tentem ver o que está disponível destes projetos que a professora Eliane referiu. Ela, aliás, penso que tinha pensado que nós poderíamos ouvir algo, não sei se o link que tentou enviar, se era dos poemas do meu quintal. De qualquer maneira, é muito fácil. Eu, neste momento, tirei 1 minuto para ver se, mesmo sem ser através da minha página de Facebook, consegui aceder, e se escreverem Eliane Debius, poemas do meu quintal, podem ouvir alguns desses poemas que são lindíssimos. Portanto, muito obrigada. Nós estamos com cerca de 15 minutos de atraso, vamos fazer um intervalo de 15 minutos, portanto, eu volto a lembrar a todas as pessoas que entraram um pouco mais tarde, que não é possível estar toda a gente visível, portanto, neste momento estão 300 e tal pessoas a assistir em simultâneo, mas, enfim, há pessoas que vão entrando e saindo, e, portanto, na totalidade nós temos perto de 600 pessoas inscritas, e, portanto, peço a vossa compreensão para o facto de não ter sido possível ficarem visíveis. No entanto, repito, o vosso registro consta na plataforma, portanto, não há qualquer problema. Eu tenho visto aqui no bate-papo algumas perguntas, tentaremos depois responder a todas, e fazemos então agora uma interrupção de 15 minutos. Voltamos dentro de um quarto de hora. Muito obrigada a todos, continuem connosco e até breve.